Boa tarde para todos que estão nos ouvindo. Esse é o terceiro episódio do podcast Além dos Muros. E hoje com a presença de alguém muito especial. Rapaziada, estamos aqui com o Osvaldo, ex-jogador do Grêmio. Vai estar aqui fazendo um episódio com a gente, vai estar tendo uma conversa muito legal com a gente, tá? Gostaria de estar agradecendo o Osvaldo. Gostaria que toda a nossa plateia aí aplaudisse ele por ter vindo. E se o senhor pudesse apresentar. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Essa galera aí, já passei por isso, muitos anos atrás. Então acho que até é bom ter uma coisa boa para a gente se debater aqui, ainda mais na área do futebol, que eu já passei por isso. E eu agradeço a presença de todos aqui que estão comparecendo, e vamos dar aquilo que a gente mais gosta, que é as entrevistas. Fechado, então. Bom, eu acho que pra gente começar, nada melhor do que perguntar como foi o começo de tudo, né? Como foi tudo até aqui, até hoje. Bom, o começo sempre é difícil, principalmente que quando você vai chegar a um ponto, que você quer, que é ser o jogador de futebol. A minha época, eu comecei aqui em Santa Bárbara, que a gente tinha aqui o União Agrícola Barbarense, como tem até hoje, e começou dentro do futebol aqui. Você não tinha, só fazia treinamento aqui no União Agrícola Barbarense. O que aconteceu? Eu tive uma oportunidade de ir para Campinas, que o meu irmão começou a jogar lá no Guarani, na época, em 70, e nisso deu como a gente só fazia treinos aqui em Santa Bárbara, não tinha campeonato, não tinha nada, era só treino. Então eu comecei a ver o outro lado, que foi agora a oportunidade que eu tive de Campinas, e graças a Deus depois teve uma sorte de eu entrar no Guarani. Guarani, comecei a jogar lá, e isso com muita... Eu tinha aqui 10 anos, mais ou menos. E o começo sempre é difícil. O que acontecia? Minha mãe, que hoje ela está de cama, tem AVC, faz 1 ano e 7 meses, a gente tem que cuidar dela, e ela que me ensinou os caminhos para mim ir até eu chegar ao Guarani. E nisso tudo a gente dava continuidade. Comecei a ter lá as aulas, treinamentos, todas as quarta-feiras eu vinha. Tinha dia que tinha que faltar da escola também, não sei se as meninas aí faltam hoje em dia. Mas o importante disso tudo foi que o começo meio difícil, Aí, do Guarani, eu fiquei 1 ano, porque na apresentação sempre tinha férias em dezembro, e em janeiro você se apresentava. Eu fui dispensado. Aí veio aquela ducha, 10 anos de idade, você sair, não tinha mais vontade, de mais nada. Mas veio, como o meu irmão jogava lá, ele tinha o seu Zé Duarte, que era um treinador do Guarani, e o treinador da Ponte Preta era o Milton dos Santos, que morava do lado do Zé Duarte. E nessa, o meu irmão entrou em contato com o Zé com o Milton, e chegou a oportunidade de ir para a Ponte Preta. Isso foi em 73. Fui para lá em 73, fiquei lá e fiquei até 82 dentro da Ponte Preta, em Campinas. Depois fui para o Grêmio. Do Grêmio fui para o Santos. O Santos eu fui para o Curitiba. Curitiba eu fui pro Vasco da Gama. Depois do Vasco da Gama eu fui para Ribeirão Preto, jogar no Comercial, e voltei na Ponte Preta, ficando lá 4 meses só no Comercial, e encerrei na Ponte Preta com 92. Olha só, cara.
Se fosse para o senhor pontuar na sua carreira inteira, o maior desafio que você teve que enfrentar, qual seria? O maior desafio é você vencer, né? Que quando você tem aquela ambição de ser outro jogador, depois vem aquela a decepção de ser cortado do Guarani, me machucou bastante. Mas a sequência, né, me ajudou bastante. E chegando ao topo, como foi no Grêmio, né? Que foi o campeão da Libertadores, campeão da América, campeão do mundo. E isso que me fortaleceu muito mais. Isso com certeza. E em 83, quando o senhor ganhou o Mundial, você sente que aquele foi o momento mais memorável da sua carreira? Ah, com certeza, né? Porque o jogador tem quer ser campeão, campeão mundial, ou na seleção, ou no clube. Sim. E eu tive o prazer, né, de chegar naquele grupo lá, que estava também colocando-se cada peça nos lugares, né, tanto dos juvenis que estavam subindo, e a gente se enquadrou perfeitamente, o time se embalou e foi embora até chegar ao topo final, que foi campeão mundial. Mas a dificuldade foi muita, né, para chegar. Principalmente por causa da Libertadores. Você tem que ter na Libertadores, como tem agora é diferente do que era antes. Então você tinha que jogar, né, a primeira fase era 4 times para classificar 2. E também depois disso, da Libertadores, aí chegamos ao topo, que é você jogar um futebol aí, apresentar um bom futebol para campeão mundial, e graças a Deus o Grêmio foi coroado com isso. Olha só, hein? E... Perdão, me fugiu a pergunta. Por favor. Eu só queria perguntar, você não acha que o Guarani, ele se arrependeu de ter te mandado dispensado? Teve uma mágoa, assim, que depois você foi pro rival também. Foi o rival. E bom, eu não sei, né? Mas o treinador que falou, que me dispensou, foi, na época, ele falou assim: o meu arrependimento foi mandar você embora. Ele se arrependeu. Não, mas por outro lado, para mim foi até bom. Porque senão eu não estaria lá no Grêmio, sendo campeão pelo Grêmio da Libertadores, pelo mundo. Para você foi ótimo. Para mim foi ótimo. Pro Guarani foi uma decepção, né? E fui para um rival, que é a Ponte Preta. Me dei muito bem, me encaixei bem no grupo lá. E dali para frente sempre foi coisas boas que apareceram do lado do futebol para mim. Posso fazer uma pergunta, Pedro? Pode. Vamos lá, então. Já falamos sobre o Mundial. Eu queria perguntar, o treinador na época do Mundial era o Filipão, Luiz Felipe Scolari? Não. Era Valdir Espinosa. Faleceu. Mas você foi treinar, conheceu o Filipão? Como é que foi? Eu lembro que você veio fazer uma palestra aqui, e aí você estava junto com o Filipão. O Filipão, como ele era gaúcho, morava lá também, eu conheci ele lá muito, né? Joguei contra ele. Ele jogava no Pelotas e eu jogava no Grêmio. Então nós jogamos contra, e ele gosta de mim, né? Ele me adorava. E nesse encontro que teve aqui em Santa Bárbara, que ele veio, a primeira coisa que ele queria era que eu fosse junto com ele lá, na Casa da Criança. Aí eu tive a oportunidade, ele deu essa oportunidade. Ele na época também era treinador do Palmeiras, né, que jogava aqui também em Santa Bárbara para o campeonato. E essa amizade aí ficou até hoje. Eu tenho amizade com ele, me dou muito bem com todos os jogadores da minha época, né? Você nunca pensou em ser treinador? Pensar eu pensei, mas é difícil você mexer. Você tem uns alunos, né? Já é difícil. Você imagina ter jogador que você tem que escalar 11. E a torcida? 11, mais os reservas, né? E dentro de campo você tem que
mostrar aquilo que é. Então a gente vai passando, né? E de repente aparece. Mas hoje, assim, você não se arrepende de não ter seguido essa carreira de treinador? Não, eu não gosto muito, sabe por quê? Porque você tem aquilo que você falou, tem a torcida, não é só a torcida, tem a torcida, tem os empresários, patrocinador, tem os diretores, tem os grupos de torcidas, entendeu? É duro, é difícil. O que se agrada a um, exatamente. E falando de treinador, né? Qual foi o treinador que mais influenciou no seu estilo de jogo? Porque às vezes falou assim, olha, não faz assim, faz assado, e aí você sentiu, nossa, se não fosse esse toque desse treinador, eu talvez não teria deslanchado. Quando eu comecei também, tem um dado muito importante. Eu era meia, né? Então, quando eu comecei na Ponte Preta, o seu Milton dos Santos, que era treinador do Júnior, fez uma experiência comigo. Ele queria trocar o Edson, que jogou no Corinthians, que era lá mais conhecido como Abobrão, Edson Abobrão. E ele fez uma inversão, tirando eu de meia, colocando como lateral direito, e o Edson como meia. Mas não deu certo. Não deu certo e ele voltou para trás. Mas dentro do esquema que eu peguei os treinadores da época, eu adaptei muito bem. Você nunca teve problema com treinador? Nunca tive. Igual temos hoje Marrento. Não, hoje é meio complicado, né? Hoje não tem jeito, mas na nossa época, na minha, eu passei por vários treinadores, né? Beleza, não tive problema nenhum. Jogador diferenciado, né? Jogador que... É disciplina, né? Você tem que ter a disciplina, você tem que ter tudo. E dentro dessa disciplina você tem que ir nos caminhos do clube e das empresas, né, que vão estar juntos. E de companheiro de equipe, com qual que você mais gostava de jogar e por quê? Eu peguei 77, a maior fase da minha história foi na Ponte, que foi de cá, Marco Aurélio, Vanderlei, Carlos, Jair Pisserni, Oscar Polozzi, Odirley. Você se lembra desses times? É uma seleção de time. Porque a Ponte Guarani, muitos jogadores da seleção nessa época vinham de Ponte Guarani. Hoje a gente não consegue nem jogador do Brasil, não convocam mais. Né? Não convocam mais, é isso. Você tem alguém você vai aqui em Campinas ver, hoje já não tem. Você vê como o futebol do interior era bom. Era bom. Campeão, né? Esse time, Oscar só que foi na seleção? O Oscar Polozzi, o Carlos. Carlos, né? Carlos. Tudo para a seleção brasileira. Tudo seleção de brasileira. Então todo mundo aí você colocaria como assim, e dentro do Grêmio eu também adaptei muito bem lá com os que estavam ali na época, né, que era o Tita, jogou no Flamengo, Tarcísio, De Leon de novo, né, que estava no Grêmio, enfim, tem bastante do Grêmio que me deu, o Mário Sérgio, o Paulo César Caju, e isso me ajudou bastante também. E graças a Deus me adaptei com todos eles. Cris, quer fazer alguma pergunta? Passa o microfone com o áudio no pé, Cris. Eu estou assim, agradecido de receber você aqui na escola, né? Porque hoje de manhã eu comentei e logo em pouco tempo a meninada toda aí ficou sabendo e aí queria conhecer, queria falar, né? Às vezes ele queria estar até aqui junto com a gente e a gente dá aula pro pessoal e muitos têm interesse na formação de futebol, né? Qual o conselho que você daria para os jovens, né? Se não foi feita essa pergunta ainda, para seguir nessa carreira, se estudar também, aliar junto o estudo com o futebol, se dá para acompanhar?
Não, eu agradeço estar aqui presente com vocês. E o que eu diria para todos vocês que estão começando, que têm o início de uma profissão, não importa se é jogador ou não, sempre tem que estar dedicado, dentro, focado para aquilo que vocês vão querer. Né? Eu, na minha carreira, eu escolhi isso. Estudei o primeiro grau, fiz o primeiro grau. Na época, não sei se que mudou bastante agora, né? Não sei o que seria agora o primeiro grau aqui. Então, e você tem que ter fé, confiança e buscar aquilo que você necessita para dar sequência na sua vida pessoal. Hoje vocês estão com 10, 15, 20, 16, 15 anos aí, tudo bem. Mas mais para frente vocês vão ver a diferença como é. Mas focar naquilo que o rapaz ou as meninas querem futuramente. No futebol, como eu fui, a coisa é meio difícil. É difícil porque você vai ter muitas derrotas, muitas coisas boas também que podem aparecer, e agarrar naquilo que é melhor pro aluno. Maravilha. Fica aí a dica, então, não só para os nossos alunos aqui da eletiva, né, além dos muros, mas também todos que estão assistindo aí esse YouTube. Uma pergunta que eu acho que é importante. Como que você conseguiu equilibrar a vida profissional, a carreira de jogador de alto nível, né, um dos maiores clubes do Brasil, com a vida pessoal? Porque a gente sabe que é muita viagem, fim de semana não tem, ver os filhos crescendo, e aí, como é que foi? Eu tive uma grande força também, como a gente estudou, eu quando tinha que ir para Campinas, né, para fazer os treinamentos, eu tinha que ir na quarta-feira. E o que acontecia? Eu faltava, né, da aula, mas só que eu peguei uma professora boa. Agora também vocês devem ter pego também algumas professoras boas. E eu, quando eu faltava, ela colocava presente, que eu estava presente. É uma coisa que... e foi passando, mas o intuito todo disso aí foi a colaboração da ajuda, da pessoa, da minha mãe, da professora, e são coisas que você pensa que não vai dar certo, mas uma hora vai encaixar. A hora encaixa e a gente está sempre à disposição aí, fazendo... Fazer a pergunta não. Oswaldo, se você pudesse voltar no tempo, há algo que faria diferente na sua carreira? Algo? Eu acho que não. Eu comecei também como marceneiro. Marceneiro, que eu trabalhei bastante com o Augusto Bassa, fazedor de cama. Lembra? Na época, não sei se você deve até lembrar. E aí a gente começou a trabalhar, mas se eu tivesse que voltar para trás, eu voltaria como um marceneiro, alguma coisa assim. Mexe com isso, né? Algumas coisas sim, né? Mas que muda bastante, né? Mudou bastante o efeito, né? Como muda também no dia a dia das pessoas. Você dedica para outra profissão, né? Outra profissão que você pode indicar, né? E você também hoje está executando outra... Hoje eu estou mais eu tenho, né? A mecânica autopeça agora paramos, eu e meu irmão, demos um tempo, porque há muito tempo que nós estamos há 40 anos. Então a gente alugou o salão e estamos agora só dentro de casa. Isso, fazer? Estava bem pertinho o serviço. Não pega, Qual é a lição, Oswaldo, mais importante que você aprendeu durante a sua carreira?
a educação e o respeito para os outros, para os próximos. Isso a gente fica até emocionado, porque minha mãe sempre me deu apoio. Então, ela sempre falava, respeite sempre os outros. É uma coisa acho que está faltando hoje. Muito. E a gente pega muito isso daí, porque a pessoa ela pode ter bens, o que for, mas ela não tiver educação, respeito, né? Exatamente. Merecimento. E a gente, como professor dentro de uma escola, a gente sempre pregou isso daí. Né? Respeito, educação, determinação, né? Vestir a camisa, né? E isso daí só leva ao sucesso, né? E essa é uma dificuldade que a gente encontra hoje. Mas a gente é incansável nisso daí, né? A gente às vezes tem alguma decepçãozinha, mas a gente bate sempre nessa tecla. Agora, Isso, pega na mão. Fala bem pertinho, assim, senão não... o título mundial foi lá no Japão, né? Foi no Japão. Como que foi o clima lá, a torcida? Estava mais pro Grêmio, estava mais pro... Estava bem dividida, né? Mas mais a parte Grêmio, que os japoneses acolheram mais os gremistas. E a emoção de ficar campeão é uma coisa emocional, vai lá no teto, né? E a volta, o desembarque aqui no Brasil? Nós viemos de lá para cá, que é quase 36 horas de voo, né? Porque tem escalas e vai demorando. Nós não via a hora de chegar também. Porque chegar e reencontrar com o povo, com os torcedores na rua. Torcedor mesmo, às vezes, o Fanáticas, torcedor organizado até junta dinheiro e vai, né? Hoje já é difícil, imagina naquela época. Agora, torcedor mesmo que sofre em casa não pôde ir no Japão. Aí assistiu aqui, imagina, ficou esperando, imagina Porto Alegre, que hoje está naquela situação, mas aquelas ruas lotadas de um lado de Porto Alegre, do outro lado não estava muito feliz não. Exatamente. E o encontro com eles foi muito bom, até chegar ao estádio, né? Descer ali com a taça e a comemoração. E é uma coisa que marca bastante, ainda mais na carreira. Né? Esse é o melhor time. É o top. Ninguém. Então, melhor goleiro é o meu time, melhor lateral sou eu, melhor. Imagina. Pois é. Ficou uma coisa boa no top, né? E Oswaldo, com esses atletas que você atuou, você tem ainda contato com eles? Tenho contato com todos, desde a época da Ponte. Poxa vida. De 70, 80, 90, eu tenho contato aqui na Ponte. Lá no Grêmio, tenho contato com os torcedores, tenho contato com os jogadores. No Santos, a mesma coisa. Então, é uma coisa que veio, família, né? Uma família, e aquilo que a gente sempre está correndo atrás, né? Que é a educação. Educar um ou outro. Isso é uma coisa que marca para você aquilo que a gente recebe. Né? A gente recebe muito agrado assim, de todos eles. Então a gente formou uma família muito grande. Maravilha. Vamos lá então. Falando um pouquinho do hoje, assim, falamos da sua carreira, claro que falamos, não, na sua carreira extensa não dá para um programa, um podcast de uma escola, com toda a nossa humildade aqui, abordar toda essa carreira, Oswaldo. Vamos trazer um pouquinho para os dias atuais. Você acompanha hoje o futebol? Você sente prazer em ligar a televisão ainda e assistir, ou você já... Sinceramente, eu não. Eu assisto assim, começo a assistir, vejo que o jogo não está do jeito que eu quero não, né? Que a gente tem que ver, né? Mas não me agrada muito mais não. Eu desligo, ponho em outro lugar, não tenho mais vontade de
de ter vendo uma coisa que a gente vê. Nem Grêmio, nem Ponte. Nem Grêmio, nem Ponte. Eu nem vou na Ponte Preta, faz anos que eu não entro dentro do estádio da Ponte. A gente vai saindo também, porque vai mudando, né? A turma vai esquecendo disso, daquilo. Só lembra quando acontece alguma coisa. Mas, isso aí. E aí, você não acompanha, mas ainda assim eu queria a sua opinião, porque você já trabalhou Sim. com isso, né? E essas novas mudanças que a gente está tendo. Então, o VAR é uma mudança que hoje você não sabe se grita gol, se não grita, tem que esperar lá a verificação. Eu queria saber a sua opinião sobre o uso do VAR. A gente sabe que não vai voltar atrás, mas se tirou um pouco a graça, digamos assim, do futebol. E também desses clubes empresas, essa SAF, por exemplo, o Vasco, que você jogou, virou uma SAF. Então, o treinador Jorginho hoje já não dá muita coisa ali se o dono lá da SAF não autorizar. E aí, o que a gente faz? Tá bom? Não tá? Né? Eu queria a sua opinião, mesmo você Eu acompanho assim, mas é muito por cima. E a indústria que está tomando conta hoje, como se você frisou mesmo do Vasco, a gente fica até chateado, né, de ver, do VAR também. Pô, tira a graça. Tira a graça. Futebol é aquilo que a gente sempre diz. Tem aquele... Fica 4 a 5 minutos tomando uma decisão que o próprio árbitro... Por que põe árbitro, então? não serve mais. Quem manda ali? É o VAR ou é o árbitro? Então a gente fica muito triste com isso, aí vai acabando, porque vai acumulando umas coisas que a gente não tem mais vontade de assistir. E, você tem alunos nossos aqui que gostam, mas essas casas de aposta também, né? Não sei, eu não vou entrar em detalhes porque eu não sei a respeito, mas todos os patrocinadores dos campeonatos e dos clubes é alguma casa de aposta. Então, às vezes a gente fica assim, será que... Mas não vou levantar essa polêmica no podcast. Não vou levantar essa polêmica, mas é de se questionar, né? Tem um clube aí, no caso de Palmeiras, gosto muito da sua Corinthians, ganha tudo todo ano. É um time bom? É um time bom, mas deixa um pouco pros outros, digamos assim. É duro você falar uma coisa aqui eu não vi isso aí, mas que pode existir, pode. Isso pode acontecer. Vou acusar que isso aí é grave. Falou que não acompanha muito, acompanha por cima. Então, fora do futebol, quais seriam os seus hobbies? Você deixou a oficina de lado, e aí, o que gosta? Eu estou agora com meu neto, né? Fico mais com ele, aí ele gosta um pouco de bola, né? A gente tem que levar também. E o hobby meu é isso aí. Eu pensei, né, que ia ter a oportunidade de ir para Porto Alegre, de ir para Santos, para ir para outros lugares, mas a vida dá esse transtorno na vida nossa, que a gente muda tudo de novo. E a melhor coisa que tinha foi a vida do meu neto, vai fazer 4 anos agora, e eu tô com ele aí, muito Davi. Assumiu o papel do avô. A avô coruja. E você quer fazer mais algumas perguntas? Deixa eu fazer mais uma. Fala bem pertinho. Aqui em Santa Bárbara é uma safra de muitos talentos no esporte, né? O que se deve isso daí, será? Alguma coisa deve ter aqui, né? A água boa também, aqui a água é boa, entendeu? E aparece sempre jogadores bons aqui, né? Não vou nem citar nome porque tem muitos aí, pode ser que até esqueça. Mas dentro da raiz, aqui se tem bastante jogador, se der oportunidade. É isso que a gente estava falando, dos empresários que vêm aí e que não sabem o que é a raiz do futebol, que é a escolinha de futebol, né? Então você tem que ter a escola de futebol, a base dos times, e nisso tudo não vem aparecendo mais, né? Então a gente fica triste por essas coisas. Tem
aluna que quer fazer uma pergunta. Então fala para mim, depois a gente pode. A gente queria tanto aqui que atrás perguntei sobre o Vitória, né, que ele passou por diversas coisas, que tem a diferença do Argentina. Cadê o... Não tá aí? Aí. Primeira... O que eu falei pra você a primeira vez que cheguei? Eu sou palmeirense. Eu olhando ele assim, falei, sou palmeirense. Eu sou palmeirense, Ponte Pretano, palmeirense de nascença mesmo. Ponte Pretano, santista, gremista e Curitiba. Esse é o time que eu gosto. Mas e o Grêmio e Ponte Preta? Grêmio ou Ponte Preta? Tá jogando brasileiro. A Ponte me deu a vida para mim. E eu cumpri essa vida, e o Grêmio foi o topo do meu auge dentro do futebol. Então, Ponte Preta e Grêmio, para mim, também é coisa boa. Num jogo você torce por um empate. É, um jogo, um empate, ou quem está na frente e o outro está lá embaixo, a gente sempre o de baixo para cima. Só isso? O que mais, se você quer saber? Hoje, por exemplo, um conselho que você falou de respeitar. O menino quer ser jogador de futebol. Até que idade você diria que seria assim, um limite para você falar, não, olha, se não engrenou até tal idade não vai mais? Porque nós temos alunos, aí ano passado a gente tinha aqui na Escola Coronel, nós recebemos alunos da base do União. Eles vinham aqui de diversas partes do Brasil, estudavam aqui com a gente e estavam tentando essa carreira. Só que tinha aluno assim de 13, 14, pequenininhos, 16, 17, 18... E aí ainda está tentando na base, às vezes vinha, era dispensado, e a gente não quer dizer, não vai dar. Mas a gente sempre falava, plano B, vamos pro plano B, vamos estudar, né? Vamos tentar ser um educador físico, vamos tentar uma coisa diferente, porque não que eu estou torcendo contra, mas e aí? Qual é a idade que você diria? Se não engrenou, não vai mais. Aí você tem que ter aquela vontade, né? Você tem uma decepção com um time, como eu tive no Guarani, eu fui para a Ponte, e a Ponte deu essa vaga para mim e fui com a carreira toda. Mas hoje em dia, o que mudou bastante, na minha época, quando eu jogava, você tinha até os 18 anos. Aí você podia ser profissional ou não. Hoje não, hoje com 20 anos você pode se tornar aí, parece um jogador, um aluno que queira vir aqui no União e se destacar, algum time ver, que hoje também mudou, que é os empresários que trabalham mais sobre isso. Eu diria assim, até os 20 anos, eu acredito que aqui você pode ter a esperança. Então, é só não desistir, né? Eu vou fazer mais uma pergunta curiosa aqui. O futebol hoje é mais técnica ou mais força? Tem que alinhar os dois, né? Os dois, na minha opinião. Mas hoje eu acho que tem mais força. Muito mais assim, dizendo, preparo físico melhores. E mudou bastante, né? E aí, então acho que dentro disso foi estabelecido mais para físico e técnica. Oswaldo, até quantos anos o senhor jogou? Quando você parou? Eu fiquei até com 32 anos, eu joguei. Você acha que se fosse hoje? Hoje tem fisioterapias mais avançadas, você vê o jogador fazendo aquele pós-jogo mesmo antes, um monte de fio usado, aí não sei o que, ele entra na banheira de gelo, enfim. Você acha que você conseguiria alongar a sua carreira ou não foi esse seu objetivo? Você realmente falou assim, tá bom e tá tudo certo? Eu tive o problema de lesão, né? Até hoje me sinto isso, né? O prêmio que me deixaram, né? Que foi
que foi o joelho que eu estou com artrose severa. Então a gente fica até assim, mas dentro do padrão que hoje a gente vê, mudou totalmente, né? Eu acho que a parte da fisioterapia hoje é excelente em termos de jogadores. Você vê hoje o Neymar operando, se recuperando, vão tentar pôr ele de novo, o Dudu. Então, são coisas que são imprevisíveis para o jogador. O exemplo hoje, acho que de atleta em termos de cuidado com a saúde, acho que seria o Cristiano Ronaldo, né? Está com 36, 37 e tá no topo lá ainda. Não tá, claro que não está no campeonato competitivo, mas está no topo assim da forma física, digamos assim. Ele disse que o sonho dele é jogar com o filho, por isso que ele está se mantendo um pouco assim, para poder o filho, acho que está com uns 13, 14 anos, subir pro profissional e eles jogarem junto. É uma promessa que ele fez. Então mas ele já se cuidava, né? Isso, como ele se cuida mais, pode até acontecer. Falar mais para os jogadores, né, nossos alunos do ano passado, que alimentação e sono, né, que eles saíam daqui tarde, nosso turno terminava 9h15, eu falava, agora vocês vão descansar? Porque eles levantavam cedo, treinavam, ficavam aqui com a gente estudando. Não, a gente já vai sair, não, a gente já vai fazer isso. Eu falo, gente, vai descansar, né? Vocês precisam descansar, um atleta não é nada. Não é. Porque eles acham que ser jovem hoje, que o corpo não vai pedir. O atleta, o corpo do atleta, ele cobra mais, porque você gasta muito mais também. Exatamente. Se prepara muito mais, né? Deixa mais você musculoso hoje. E dentro disso tem que se cuidar bastante, porque se deixar tem que parar. Mais alguma pergunta que alguém queira fazer para o nosso convidado? Você não trouxe uma medalhinha do Mundial para a gente ver, né? Puxa, você queria ver? Não, mas tudo bem. Se tiver uma foto, manda por isso, a gente depois na edição a gente... eu mostro. Tenho bastante um arquivo bom lá na minha sala, lá tem bastante camisas. Não só sua, mas aquelas... Eu trocava. Eu já vendi muito. Tinha do Barcelona, essas coisas tudo, aí eu repassei tudo. Não, essas coisas não pode, é relíquia. É relíquia, mas aqui a gente não pensa, né? Que eu falo para o organizado, tem que pensar, não guarda as coisas, não joga nada fora, porque... Qual que é a mais valiosa, assim, de um outro jogador que você trocou? Assim, do Mundial, né? Do Mundial você tinha, eu tinha, já vendi também. E tem o do Grêmio, né? Do Grêmio para mim é a relíquia agora que tem gente atrás ainda. Quer comprar de todo jeito, mas a gente não larga dessa. Isso daí você guarda, porque daí ele passar para os a camisa que usou no jogo, essa daí é para usar. Usado, eu acho que eu só vou pedir uma mensagem final para os alunos aqui da Escola Coronel Luiz Alves, para o nosso público que vai estar assistindo depois que a gente subir esse vídeo, nosso episódio na internet, uma mensagem final e aí fica livre para falar. Beleza, eu agradeço essa oportunidade com vocês aqui do grupo. Espero que vocês estejam sempre focados nas aulas de educação. Primeira coisa que tem que ser educação, respeitar sempre os outros. E é isso que eu desejo a todos vocês. Então, queria agradecer aos alunos aqui que ajudaram a gente da nossa maneira simples, mas de deixar tudo organizado para recebê-lo. Agradecer aos nossos telespectadores que vão assistir esse episódio depois, agradecer ao professor Rice por ter feito todos os trâmites para trazer o Oswaldo e muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Em nome do meu colega Rice, em nome dos alunos e da Escola Coronel pela presença. Sei que foi tudo um pouco assim, abrupto em cima da hora, mas a gente é muito valioso para eles ouvirem uma pessoa que nasceu em Santa Bárbara, que mora em Santa Bárbara do Oeste e que chegou no topo do mundo, literalmente. Exatamente, é um começo, meio e fim. Isso. Então, quando a gente fala para vocês que vocês conseguem, e que a gente aqui em Santa Bárbara, a gente tem
valor, o Oswaldo é o exemplo mais claro disso. Chegou no topo, saindo daqui, né, morando, acho que nos bairros que a gente conhece aqui. Então é isso. Eu queria uma salva de palmas para o nosso convidado. Ainda não. Muito obrigada a todos. E esse foi mais um episódio do Além dos Muros, o podcast da Escola Coronel. Tchau!